Olá, Gil aqui. Antes de começar os 21 dias lendo São Tomás, vou fazer uma breve apresentação, vou falar um pouco das minhas motivações. Meu objetivo pessoal é falar de Santa Hildegarda. É... Tem algumas motivações. A primeira motivação é que é o único sistema ocidental de saúde que considera a alma uma parte objetiva do aparato humano. Fiquei em dúvida entre muitas coisas quando entrei na universidade, fiquei em dúvida principalmente entre química e cinema. Estou fazendo minha migração agora para vernáculos, né? Motivadíssimo por Santa Edgarda, porque meu objetivo, na verdade, quando eu entrei em ciências, era poder conversar sobre. Cara, tu pegar um produto qualquer, uma gelatina de pozinho, entendeu? E comparar um produto com outro antes de você levar ele. E você não ter medo de ler edulcorante, antiacidulante, sabe? Tipo, o suco de pozinho de laranja não pode ser roxo, precisa de um corante. E aí esse corante é ácido, precisa de um antiacidulante. Mas aí o negócio fica, então coloca um edulcorante. Edulcorante é o que mesmo? É um adoçante que também é corante? Então, esse tipo de coisa. A pandemia, né, nos trouxe novas possibilidades de informação. E essa matemática eu realmente não consigo aprender. Eu fiz um esforço, né? A química eu aprendi, mas a matemática ficou no meio do caminho. Seria ótimo realmente ter matemática de Euclides, porque eu é um achismo meu, né? Que a química de base é feita por ali. Mas eu tô abandonando esse problema sem abandonar, né? Não consigo abandonar esse problema. Não tem a ver exatamente com o intermediário humano divino a que se faz necessário para que qualquer conhecimento se construa, certo? Então eu fiz ciências por causa disso. Claro que a minha formação em chefe de alimentação viva tem épocas, né? Tudo tem época na vida, umas vezes mais afastado, às vezes a realidade bate a nossa porta. Tá correto, não tá errado. Me habilita a falar disso também, sem que haja a necessidade da formação direta em química. Mas assim, a tal da Santa Edgarda. E aí eu fiz ciências por causa disso. Mas quando assim, quando se vai ao debate público, tem um roteirinho, né? Mas quando se vai ao debate público ou vai trazer publicamente uma informação, é necessário, mais do que encontrar seu público-alvo, se certificar de que haja um quórum mínimo que compreende os pressupostos de base a que se vai tratar para que estejamos habilitados a lhes reconhecer, dado o seu aparecimento, dado o seu surgimento. É tudo um pouco mais sutil. Com Santa Hildegarda, ela analisa 35 páreos vício-virtude. Vou falar do meu jeito. Você tá em paz. Todo mundo, em algum momento da vida, tipo assim, tu pode passar muito tempo no inferno, mas tem um momento que tu experimenta a paz. Né? Tu experimenta a paz. Então, né, você reconhece aquilo. Você consegue, né, reconhecer a paz quando ela chega. Porque, de fato, para reconhecer o paraíso é necessário conhecer o inferno. E por que essa paz é perturbada? Né? Claro que nós respondemos a estímulos externos o tempo inteiro. Tá calor, tá frio, tá chuva, tá sol, tá noite, tá dia. Né? Mas
Mas um estímulo externo não necessariamente deveria te deslocalizar interiormente. Não, claro que deslocaliza. Mas você consegue sentir frio, calor, chuva e vento, sol e dia ficando triste. Tu consegue ficar sol e dia, chuva e calor, estando alegre? Então são coisas de naturezas distintas. Minhas palavras, tá? Eu vou. Ainda não comecei a falar de Santa Hildegarda, por isso é uma apresentação. Temos pelo menos quatro corpos: o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo administrativo. Então, um dado estado de espírito envolve um pouco mais do que o seu querer, do que a sua vontade. Se assim fosse, não sofreríamos paixões. Mas o que é observado é que sofremos paixões em maior ou menor intensidade. Um pressuposto base aqui é a questão do assunto também, né? Porque a política, né? Tá aqui no roteirinho, política. Na sexta série, eu ia lá fuxicar, né? Sempre fui fuxiqueira mesmo, vou lá olhar pra saber o que tem. Sempre gostei de eu mesma ir lá, não gosto muito de que me contem as coisas. Quando geralmente me contam, eu já fui lá ver primeiro. Mas, né, ter a possibilidade de contemplação junto é ótimo. É ótimo, muito me encanta essa possibilidade. Bom, então, assim, a política era aquela coisa, né? Não sei se era Ágora, se era Areté, né? Se era Atena, se era Atené. Mas, né, tinha alguma coisa prática ali que incomodava, o povo se juntava, descia uma baixaria sobre aquilo. As mulheres era resguardado o lugar ali de beleza e certo? Então não tinha, assim, não fazia sentido essa exposição pública. Mas na sexta série estava eu lá em manifestação e cheguei aí na sexta série eu fui para a plenária da plenária. Sabe a plenária da plenária? Sabe aquela plenária que tem umas três antes de ter a plenária para antes de ter a manifestação, era um negócio assim. Então, é, assim, eu não vou dizer que eu acho idiotice discutir política, porque eu acho que um homem maduro consegue defender a sua visão de mundo através da política de forma apreciável, né? Então, assim, claro que eu entendo um dia África, um dia Venezuela, né? Claro que, poxa, como não poderia eu desconhecer, né, o que é um dia África, um dia Venezuela? Mas eu prefiro observar e entender o quanto aquilo é importante para a pessoa e eu observo, eu vou prestar atenção no que a pessoa está falando sobre aquilo, né? Mas geralmente eu me reservo a falar sobre isso, porque eu particularmente acho um assunto idiota, eu não gosto de conversar sobre política. Então, assim, a vida se resumiu a uns homens cansados falando de feminismo para ter algum assunto, né? Porque os homens estão muito sem assunto mesmo, né? Um dia África, um dia Venezuela. Eu concordo que é insustentável, né? E não tem restauração cultural se os homens não fizerem esse corre aí, porque lá da terra que eu vim, educação é feita para pegar mulher, né? E não tá tendo.
Uma motivação secundária para falar da Santa Edgarda é que falam dela de um jeito bizarro, assim, tipo, bizarro. Tudo o que é proferido por ela, que é realmente um bálsamo, fica embaixo de algum tapete, né? Assim, não, desculpa, né? Mas também, um pouco, dependendo de onde vem a pessoa. Porque uma coisa é você procurar vídeo na internet, outra coisa é quem tá se especializando tipo, tem uma doutora, já vi uma doutora, que eu acho que é do Rio Grande do Sul, falar dela. O que eu disse não vale para essa doutora, por favor. Quem se deu ao trabalho de assistir conferências sobre a Santa Edgarda percebe que as palavras que são trazidas não são fáceis de serem pronunciadas. Então, se faz cômodo essa passagem por São Tomás de Aquino. Então, essa passagem agora. Eu falei 21 dias, mas na verdade é o seguinte: eu. Calma aí, deixa eu. Posso falar um pouco dos dois jeitos também, vai. Eu tenho muito interesse nos 6 dias da criação. Eu sempre quis fazer esse estudo, mas nunca me senti segura de fazer esse estudo sozinha, né? O primeiro dia é a luz e a treva. Vou pegar aqui o início do Gênesis. De orelhada, assim, né? De memória. Eu lembrei do Morgenstern falando sobre isso, sei que é lá do Bereshit, que é rocha, que a coisa vem na mente de Deus. E aí, primeiro, ele concebe a coisa no intelecto. Nem não sei de quanto que é esse caralho. Sei de que coisa. E aí, enfim, fiquei com vontade de fazer o estudo dos 6 dias. Tenho essa vontade desde então. Então, esses 21 dias com São Tomás de Aquino é porque o primeiro dia, é só pra falar o primeiro dia é que haja luz, e Deus disse que haja luz, a terra era vazia e havia escuridão. Então assim, eu não quero falar sobre o primeiro dia, porque eu tenho muito interesse na visão, eu chamo de católico raiz, fica à vontade, sobre os anjos, né, que são seres que inteligem, mas não raciocinam. É um interesse pessoal, né, mas assim, obviamente que isso me facilita um pouco de trazer as palavras de Santo Edegarda. Ela vai falar dentro de um sistema de medicina, então assim, a verdade dita é duríssima, mas são lindas palavras. Então, eu não quero falar sobre o primeiro dia da criação e qual não foi minha surpresa, né, ao olhar na Suma e descobrir que não tem um cabeçalho, uma manchete, né, ali de questionamento sobre o primeiro dia. Isso é feito um pouco mais longamente. Então, sobre luz e trevas, eu não vou proferir nada diretamente. Vou tentar fugir o máximo que eu puder e me voltarei para as próprias palavras de São Tomás, né? O vocabulário da Edgarda vai ter o seu jeitinho. Eu tô achando ótimo que tem um pessoal já estudando sobre os 4 temperamentos. É um estudo prévio muito. Cara, assim, tipo, você vai entender bastante mais coisa mesmo se você minimamente estiver entendendo o que é esse 4 temperamentos e estiver conseguindo acompanhar essa movimentação de os 4 elementos, que em palavras de Santo Edgarda são os 4 blocos de construção do mundo dentro de você, e toda essa movimentação. A Ayurveda também faz isso. Mas a Ayurveda vai trabalhar sempre em pares, né? Tipo, Pita, água, água, fogo e terra, principalmente, né? Só que Pita é água e fogo. Tipo, tem a representação do elemento fogo, mas é uma combinação de água e fogo. Cafa é água e terra, então vai ter, né? Tipo assim, a pessoa gordinha é mais cafa, né? Porque é água e terra, mas a representação é da terra, mas é uma combinação também de 2 elementos. Então, a Hildegard é o único sistema ocidental
né? Porque até você entender o que é CAFA, passou, né? O bonde passou. Então é o único sistema ocidental que leva em conta de forma direta a alma como parte do aparato humano, né? Eu tô aqui dizendo que a gente tem pelo menos quatro mentes, mas eu não tô justamente fugindo das palavras de São Tomás, né, sobre substância, essência e alma e espírito. Eu também ainda não vi ninguém resolver isso apreciavelmente, né? Voltando para palavras bíblicas, somos carne e espírito. Há indivíduos que, ao alocarem sua fé em sistemas religiosos orientais, eles afirmam ter necessidade de um interlocutor ativo para que lhes seja naturalmente colhida as palavras. Então, assim, eu acho que esse quórum mínimo se estabeleceu, né, de pessoas interessadas em ter um assunto e que o assunto sejamos nós mesmos. Eu acho que é um ótimo convite para o momento. E aí se percebe a impossibilidade de fazer. Ah, tá. Nesse caso do desses orientais, o que eles observam é que eles têm dificuldade de fazer uma palestra para um interlocutor inexistente, um interlocutor amorfo, né? Precisa que alguém faça uma entrevista, que façam perguntas para que se manifeste. Então também eu fico muito agradecida que esse quórum mínimo se formou, porque eu também vou aprender muito, né, com o São Tomás nesses 21 dias. Eu não sei se eu vou trazer os artigos, eu vou mergulhar em cada dia da criação, né, ao gosto do freguês ali. Mas se eu ler só as manchetes, dá 21 dias, entendeu? Mas talvez isso se estenda, né? Eu tô esperando para aprender os 6 dias da criação. E depois vou ter que aprender de novo. Este ajuste de palavras será feito por São Tomás com o assunto dos 6 dias da criação e a mente de Deus. Então é isso. É... Na medida, né, já que tem esse propósito, eu vou sempre buscar trazer palavras de Santa Edgarda no meio das questões do São Tomás de Aquino, tá? E é isso.